A nossa meditação de hoje vai ser sobre o nascimento de Jesus. Nós sabemos que Deus, ele revelou o seu glorioso plano de salvação de uma maneira gradual. Nós encontramos no livro de Gênesis a primeira promessa de salvação. Fala que quando Adão havia pecado, Adão e Eva haviam pecado, nós vemos que a primeira promessa de salvação encontrada nas Escrituras está no livro de Gênesis 3,15. Ele fala que um descendente da mulher seria o Redentor. Olha lá, venceria Satanás e traria salvação a toda a humanidade. Mas como que ele viria? Da onde que viria esse Redentor? Esse filho da mulher, esse descendente da mulher? Daí nós temos em Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3, quando Deus chama Abraão, então nós ficamos sabendo que ele seria alguém do povo de Abraão, ele seria um israelita, Fala lá que em Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra. Muito bem. E Deus fala para Abraão que ele teria um filho que daria sequência a essa linhagem, do qual nasceria o Cristo, nasceria o Redentor, nasceria o filho daquela promessa lá de Gênesis 3,15. E Abraão de fato tem um filho, de uma forma anormal, sobrenatural. Nós vemos que ele tem Isaac. Ele já estava avançado em idade, não havia mais possibilidade biologicamente de ter uma criança, mas para Deus não há impossíveis. E nasceu Isaac, que seria, que daria sequência para que nascesse Jesus. Isaac, por sua vez, teve Jacó. Jacó seria o filho dessa promessa. Ele daria sequência a essa linhagem que nasceria essa criança, nasceria o Redentor. Isaac, mas só que nós vemos que Jacó ele teve 12 filhos, 12, que formaram a nação de Israel, formaram as tribos de Israel. Então, de qual dos filhos de Jacó nasceria Jesus? Daí nós vemos lá em Gênesis capítulo 49, versículo 10, que ele nasceria da tribo de Judá. Você vai encontrar lá em 49, 10 de Gênesis. Depois eles foram para o Egito. E lá ali eles se multiplicaram e se tornaram uma grande nação ali no Egito. 400 anos depois, através de Moisés, esse povo é tirado do Egito e eles vão para Canaã, que era a terra da promessa que Deus havia prometido a eles. E eles vão para lá. Só que por causa da incredulidade, da dureza de coração, toda aquela geração que saiu do Egito não entrou em Canaã, com exceção de Caleb e Josué. Eles ficaram andando em ciclo até que morressem todos aqueles que saíram do Egito. Depois, sob o comando de Josué, eles entram agora, aquela nova geração, de 20 anos para baixo, de 20 anos para cima haviam morrido, e eles se estabelecem agora como nação, a divisão das terras ali, como nós conhecemos. Daí vem um período trágico, que é o período dos juízes até Samuel, até o rei Saul. É um período muito trágico, Não vamos entrar em detalhe por causa do nosso tempo, mas nós vemos que depois do primeiro rei, que foi Saul, Deus levanta Davi. E Deus vai falar para Davi que é da família dele que nasceria o Redentor. Segundo Samuel, capítulo 7, você vai encontrar essa promessa. E ele não apenas seria filho de Davi, mas ele nasceria em Belém. Você vai ter lá no livro, uma profecia de Miqueias, no capítulo 5, versículo 2. Ele fala assim: Tu, Belém Efratas, de maneira nenhuma você é a menor em Judá, porque de ti
sairá aquele que há de governar Israel, cujo princípio é desde a eternidade, ele fala, né? Desde a eternidade, ele vai dizer. Está falando ali sobre uma profecia sobre Jesus. Isaías, já 700 anos antes de Cristo, já vai dizer que ele nasceria de uma virgem. Fala que era um sinal, eis que a virgem dará luz a um filho e colocarão o nome de Jesus. Agora vamos voltar novamente na história, no transcurso da história, e nós vamos ver que muitas vezes Satanás tentou obstruir, tentou impedir a sequência dessa linhagem que nasceria o Redentor. Primeiro, você vai ver que quando Adão e Eva teve Abel e Caim, lá no livro de João, 1 João capítulo 1, versículo 12, vai falar que Caim era do maligno. E o que ele fez? Ele matou o seu irmão, né, do qual provavelmente seria da onde nasceria o Cristo. Então ele matou. Depois nós vemos lá nós vemos no dilúvio. Você vai encontrar ali no dilúvio, quando Deus, toda a humanidade está submergida no pecado, na violência, né, na corrupção, e Deus então salva uma família, a família de Noé, através da arca. São 7 pessoas. E dentre os filhos de Noé, ele teve 3 filhos. E um deles, Sem, é que nasce Abraão. Abraão é descendente de Sem. E você percebe que por 4 vezes você vai encontrar Satanás tentando destruir. Quando Abraão, por exemplo, mentiu, lá em Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 10, quando Abraão vai para o Egito, ele mente, ele fala que Sara não é a sua esposa, e sim sua irmã, ainda que era meia-irmã, mas ele mente, e Sara, ela é levada por reis pagãos. E ali poderia ter sido interrompido, mas é o próprio Deus quem faz com que isso não aconteça. Olha a intervenção divina para fazer com que aquela promessa viesse a se cumprir. E depois, em Gênesis capítulo 20, Abraão mente de novo. Você vai ver ali, na terra de Gerar. E é o próprio Deus, novamente, que castiga o rei de Gerar para tirar Sara de lá. E você vai ver novamente que Isaac, o filho da promessa, faz a mesma coisa. Ele mente, né, sobre Rebeca, colocando em risco a vida da sua esposa, do qual nasceria o descendente da mulher, que venceria Satanás e que traria salvação para a humanidade. Depois, mais uma vez, você vai encontrar lá no livro de Reis, capítulo 20, você vai ver que a Atalia, né, ela reina por 6 anos em Judá. E ela, quando morre Acasias, o que ela faz? Ela manda matar toda a linhagem real. Só que escondem Joás. Joás tinha 1 ano de idade e Joás era da onde daria sequência, era da linhagem real, era da linhagem de Davi, não poderia ser interrompida ali. E Deus providenciou que aquela criança fosse escondida por 6 anos. E depois de 6 anos, Joás é colocado como rei e Atalia, aquela mulher cruel, é morta. E aqui no livro de Lucas, olha que coisa maravilhosa. Eu quero ler aqui no livro de Lucas, no capítulo 2. Fala assim: o anjo, porém, lhe disse: não temas. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo. Deus tinha uma promessa que o Redentor viria. Lá no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, fala: vindo a plenitude do tempo, Deus enviou Jesus, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar aqueles que estavam sobre a lei.
Jesus nasceu. Para o cristão não importa muito a data em que ele nasceu, mas importa o fato que ele nasceu. Então não foi Caim matando Abel que fez com que a promessa de Deus não se cumprisse. Não foi as mentiras de Abraão, não foram as mentiras de Isaac, não foi o dilúvio, não foi a maldade da rainha mãe ali, não foi de Atalia. Chegando o tempo certo, na hora de Deus, o Filho de Deus nasceu. O Verbo se fez carne e habitou entre nós e é o único meio de salvação, porque ele é o descendente da mulher que venceria Satanás e que salvaria o seu povo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, e um Feliz Natal a todos.